Bom dia a todos. Então, ótimo, parabéns. a aula vai ser aparecimento de bloqueios intraventriculares ao esforço. Bom, vou mostrar primeiro o caso de um paciente à esquerda em cima, que a gente pode ver que tinha um eletro normal. Esse exame foi feito associado à cintilografia, e o que a gente viu durante o teste é que ele tem um atraso final de condução. A gente pode ver um R empastado em AVR e um S empastado em V5 e V6. A cintilografia não mostrou evidência de isquemia. E qual que é o significado clínico do atraso final durante o esforço? Nenhum. É uma variante da normalidade. Quando ele aparece, ele não traz implicância prognóstica nenhuma. Continuando, aqui é um paciente de 57 anos que fez um teste ergométrico, e o que a gente pode ver, o eletro de repouso à esquerda é normal, e o eletro à direita, com 5 minutos do esforço, ele apresentou um bloqueio de ramo direito. A gente pode ver um QRS alargado, tem mais de 120 milissegundos, uma morfologia SRS linha em V1, né, com empastamento final, e S empastado em D1, V5 V6, fechando o diagnóstico de bloqueio de ramo direito. Bom, quando eu tenho bloqueio de ramo direito induzido no esforço, eu vou analisar como eu analiso quando tenho BRD em repouso. Só dá para analisar nas derivações periféricas e em V5 e V6. Não dá para analisar de V1 a V4. Esse paciente não apresentou alterações de infra nem supra desnivelamento, e o laudo tem que ser dado ausência de alterações isquêmicas, mas tem que ser escrito que o exame foi alterado pelo distúrbio de condução apresentado. E, na investigação, esse paciente apresentava uma angiotomografia sem lesões coronarianas. Aqui é um outro caso de um paciente que também tinha eletro de repouso normal e fez um bloqueio de ramo direito induzido ao teste ergométrico. E o que a gente pode ver nesse traçado é que, além do bloqueio de ramo direito, ele apresentou um supradesnivelamento segmento CT de V4 a V6. Então, ele teve um bloqueio de ramo direito e teve alterações compatíveis com isquemia miocárdica. Ele fez um cateterismo e tinha uma lesão proximal de artéria descendente anterior. Bom, então qual é o significado do bloqueio de ramo direito induzido no esforço? Aqui estou mostrando à esquerda um estudo que teve 9.000 pacientes que foram seguidos por 12 anos e foram divididos em 3 grupos: eletro normal, né, resposta normal, infra-DST e bloqueio de ramo direito induzido no esforço. O que se viu que, embora o bloqueio de ramo direito tenha um pouquinho de aumento de mortalidade cardiovascular, isso não foi significante do ponto de vista estatístico. Então, o que a gente sabe é que o bloqueio de ramo direito tem uma prevalência muito baixa, né, de 0,04 a 0,3 porcentagem dos pacientes. Ele é muito raro, né, como eu falei. Ele é mais relacionado à isquemia quando ele aparece em frequências abaixo de 105 batimentos por minuto. Ele é benigno, e lembrando que não dá para analisar para a isquemia de V1 a V4. Agora falando de bloqueio de ramo esquerdo induzido no esforço. Aqui à esquerda a gente está vendo o traçado de um paciente que tinha eletro normal, né, o QRS estreito. Durante o esforço, ele apresentou alargamento do QRS, né, com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo. Dá para ver morfologia em torre em D1, V5 e V6. Ele apresentou esse bloqueio de ramo esquerdo com um tempo de esforço muito baixo, uma frequência muito baixa. E quando eu tenho bloqueio de ramo esquerdo induzido no esforço, a gente não consegue analisar o segmento ST do mesmo modo que a gente não analisa quando o paciente já tem o bloqueio em repouso. A gente vai analisar outras variáveis. Nesse caso, o paciente apresentou uma angina limitante durante o esforço. Foi pedido um cateterismo, ele apresentava uma lesão importante de tronco de coronária esquerda. Então, a prevalência do bloqueio de ramo esquerdo induzido no esforço também é baixa. A sua relação com doença arterial coronariana é mais comum quando ele aparece com frequências abaixo de 125 batimentos por minuto. Lembrar que no pico de esforço, muitas vezes o bloqueio de ramo esquerdo pode ser confundido com uma taquicardia ventricular. E quando eu for dar o laudo, eu vou dar que o exame está alterado pelo distúrbio de condução, mas que não dá para analisar o segmento ST. Então, qual o significado do bloqueio de ramo esquerdo induzido no esforço? Esse é um trabalho semelhante ao que eu falei do bloqueio de ramo direito, mais ou menos 9.000 pacientes que foram divididos novamente em 3 grupos: teste normal, depressão do segmento CT e presença de bloqueio de ramo esquerdo induzido no esforço. E o que mostrou? Que o bloqueio de ramo esquerdo, sim, aumenta o risco de mortalidade em 2,4 vezes. Mas o grupo de bloqueio de ramo esquerdo era um grupo que apresentava já fatores de pior prognósticos antes do exame. Eram pacientes com maior
prevalência de doença coronariana, maior prevalência de insuficiência cardíaca, eram mais idosos. Esses fatores, por si só, já seriam suficientes para ter esse aumento de mortalidade. Então, sim, o bloqueio de ramo esquerdo aumenta a mortalidade, mas ela pode estar relacionada só aos fatores de risco pré-existentes do paciente. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre essa síndrome chamada bloqueio de ramo esquerdo doloroso. O que é isso? O bloqueio de ramo esquerdo doloroso são pacientes que apresentam um bloqueio de ramo esquerdo durante o exercício e, associado a isso, apresentam uma dor precordial. Isso é bem reproduzido no teste ergométrico. Aqui a gente pode ver o caso de uma mulher de 47 anos que tinha um eletro de repouso normal. Aqui no traçado 2 é a hora que ela entra em bloqueio de ramo esquerdo e começou a sentir dor. Terceiro, continua em bloqueio de ramo esquerdo. E no quarto traçado de recuperação, desaparece o bloqueio de ramo esquerdo com o desaparecimento da dor. Então, esse paciente não apresentava doença coronariana. A cintilografia era normal e o CAT sem lesões. O que eles acreditam é que esse bloqueio de ramo esquerdo acontece devido ao mecanismo de dor de uma assincronia do septo. E o paciente não tem doença coronariana. Bom, a gente viu que o bloqueio de ramo direito e o bloqueio de ramo esquerdo podem estar relacionados à doença coronariana, mas não são importantes tanto. Mas os bloqueios divisionais, esses sim, têm uma relação importante com doença coronariana. Eles têm quase a gravidade semelhante ao supradesnivelamento do segmento ST. Os segmentos anteromedial e antersuperior do ramo esquerdo, eles têm irrigação somente pelas septais da DA. Então, quando essa alteração aparece no esforço, normalmente está relacionado à lesão proximal de DA ou tronco de coronária esquerda. Já o segmento póstumo inferior, ele tem irrigação dupla, descendente anterior e coronária direita. Ele é o mais raro, mas quando aparece, pode estar relacionado tanto à lesão de DA, tronco, como lesão de coronária direita. Aqui eu vou mostrar um exemplo. Esse é um paciente de 63 anos com infarto prévio, hipertenso, diabético, que apresentava no eletro de repouso um atraso final de condução e uma área inativa anteroseptal. E o que a gente pode ver no esforço aqui? Ele apresentou um desvio do eixo para a esquerda, né? S profundas em D2, D3 AVS, com a S crescendo de D2 para D3, fechando o diagnóstico de bloqueio divisional anterosuperior. Ele teve angina moderada associada ao teste, mas não mostrou alterações de segmento ST. Mas esse exame foi associado à cintilografia. O que a gente pode ver, ele teve uma isquemia de 12%, teve uma dilatação da cavidade e foi para o CAT mostrando uma oclusão da DA. Então, mostrando como o BDAS foi importante. Ele não teve alteração do segmento ST, mas teve uma relação importante com lesão da DA proximal. Aqui é um outro caso, um paciente de 58 anos que tinha um eletro de repouso normal e que durante o esforço apresentou tanto um bloqueio de ramo direito quanto um BDAS, tá? Com dor típica durante o esforço. Novamente, não apresentou alteração do segmento ST. Lembrando que de V1 e V2 não dá para analisar. E o que a gente viu é que na cintilografia ele apresentava uma isquemia moderada grande e queda de fração de ejeção. Novamente, no cateterismo, uma oclusão proximal de artéria descendente anterior. Agora eu vou falar sobre uma alteração eletrocardiográfica que é muito rara. Se a gente olhar o segundo eletro em cima, a gente vai ver um padrão chamado bloqueio de ramo mascarado. O que é isso? São pacientes que apresentam, na derivação frontal, uma morfologia de bloqueio de ramo direito. Nas derivações do plano frontal, ele vai ter um desvio para a esquerda, com o BDAS, e o que chama atenção é que em D1 e AVL, ele apresenta uma morfologia em torno de bloqueio de ramo esquerdo, que a gente esperaria, na verdade, uma presença de um S grande do bloqueio de ramo direito. Então, isso que é chamado bloqueio de ramo mascarado. E quando presente em repouso, já é um fator de prognóstico ruim, ou são pacientes que têm doenças graves, tanto coronariana como Chagas. É interessante ver que esse paciente, ele tinha um eletro de repouso normal, ele apresentou esse distúrbio de condução durante o esforço e na recuperação teve desaparecimento desse distúrbio da condução, mais um supradesnivelamento de V2 a V4. E novamente o cateterismo tinha uma lesão ostial de descendente anterior. Beatriz, vamos terminando? Então, tá bom. Bom, acabando então, só para falar a conclusão, BRD é importante quando a frequência é abaixo de 105 e não tem efeito prognóstico. O BRE é importante quando a isquemia, né, quando aparece com frequência abaixo de 125 e tem um prognóstico, mas pode ser explicado apenas pelos fatores de risco prévios. E por fim, os bloqueios divisionais, esses sim, têm grande relação com isquemia
tanto de DA e trombose de coronária esquerda no BDAS e BDAM e no BDPI da artéria coronária direita. Obrigada.